A gente começa essa edição debatendo a possível volta do Brasil ao bloco do Unasul. Esse assunto veio à tona após o presidente argentino, Alberto Fernandes, um aliado de Lula, ter dito que nos próximos dias o presidente do Brasil iria anunciar o retorno ao bloco. Esse anúncio deve fazer parte do marco dos 100 dias de governo. Lula também pretende realizar um encontro com outros países, previsto para acontecer no fim de maio, o que seria um start justamente para o retorno da Unasul como um bloco. O Brasil deixou a Unasul depois de decisão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que alegou viés ideológico. A Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai e Equador também deixaram a Unasul nos últimos anos. O bloco, que era formado por 12 membros, hoje conta apenas com Bolívia, Peru, Suriname, Guiana e Venezuela. Muito bem, a gente começa o debate com o Caio Junqueira, que hoje nos dá esse prestígio de participar do Arena. Meu parceiro, Caio, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com vocês todos. Olha, a gente sempre vê uma discussão sobre a questão ideológica da Unasul, quer dizer, quando todos os governos eram de esquerda, ali na primeira década desse novo milênio, houve a formação desse bloco. Aí depois a centro-direita, direita, ou alguns chamam, em alguns casos, de extrema-direita, chegou ao poder em diversos países aqui da América do Sul, o bloco foi se desmanchando. Agora a esquerda novamente no poder, com protagonismo, forma de novo. Agora, qual é o interesse prático para o Brasil? Prático muito pouco, assim. Na verdade, boa noite a todos, viu? Obrigado. Tem uma concepção de que a Unasul ela se fortalece quando há uma maioria de governantes de esquerda na América do Sul. E quando há uma minoria de esquerda, ele se desmancha. Você vê a composição dos países ali é bem minoritária. Mas com essa nova, vamos dizer assim, política externa, o retorno do PT ao poder, o retorno ali do Celso Amorim como principal formulador, né? Na prática ele fica ali dentro do Palácio do Planalto, esse conceito, esse olhar, principalmente para a Venezuela, porque a Unasul foi muito formulada dentro desse conceito de precisamos, de alguma maneira, abraçar, vamos dizer assim, a Venezuela. E depois a concepção do governo anterior era exatamente a contrária, né? E por isso que o bloco foi se esvaindo. Na prática, tem muito mais uma coisa de gesto, de fazer política, do que algo prático, né? O PT, historicamente, tradicionalmente, tem essa visão, essa tentativa de ter um olhar para os parceiros aqui, para os vizinhos, né? Isso já vinha na campanha, isso já foi formulado também na transição. Haja vista aí a primeira viagem do presidente para o exterior foi a Argentina, ali sim com uma tentativa de alguma maneira, mexer no Mercosul, mas a Unasul é muito mais um bloco político do que um bloco comercial. É uma tentativa de organizar forças, tendo em vista que há um alinhamento dessa vez, como já houve de novo também, como já houve no passado, de governantes de esquerda nos países vizinhos. Felipe. Hélio Beltrão, boa noite para você. Você acredita que é uma união de países para trazer maiores investimentos em defesa, saúde e infraestrutura? Porque é isso que está sendo alegado. Difícil acreditar nisso, viu, Felipe? Eu tendo a concordar com o Caio de que é mais um interesse político, né, entre governantes de esquerda para fazer projetos que são muito mais interessantes para os governos de esquerda do que propriamente para os seus países. A gente viu a esquerda muito ouriçada há 5 anos atrás, dizendo, olha aí, a direita está ganhando espaço no mundo, olha que perigo, não sei o quê. Mas eu não vi governos de direita se unindo em organizações e tal para promover projetos de interesse para si. Agora, o que a esquerda está fazendo é isso, é exatamente isso. Como já fez no Foro de São Paulo, essa é mais uma tentativa. O Caio mencionou, não é uma união para fazer acordos comerciais, acordos de investimento, é muito mais político. E, sinceramente, eu não sei o que agrega ao Brasil estar nessa Unasul. E tem um custo financeiro, Janane. Estava olhando os dados, o Brasil contribuía ali historicamente com 39% do orçamento, o que dava 3,8 milhões de dólares. Então, o orçamento anual da Unasul estava ali por volta dos 10 milhões de dólares. E quando você funda esses blocos, tem toda uma estrutura do próprio bloco que precisa ser sustentada. E aí é claro que você tem políticos para compor, aliados que são indicados, você tem um gasto, precisa haver o retorno, né? Vamos tentar fazer as seguintes ponderações. A Unasul já nasce, né, como uma proposta de um bloco de esquerda, de uma governança de esquerda e de expansão da esquerda na América Latina. Onde houve o erro, né, do governo anterior?
no lugar de aproveitar uma estrutura existente e de colocar quadros nessa estrutura e utilizá-la, houve uma negação. Então, o Brasil abandonou, né, essa estrutura, como também teve um comportamento, Bolsonaro, só para deixar claro. Teve um comportamento de negação, né, para com todas as instituições internacionais. Quando nós conversávamos sobre ONU, sobre TPI, Tribunal Penal Internacional, com membros do governo, aliados, geralmente existia uma resistência, uma reação. Eu mesma fui acusada de globalista, né, por falar no Tribunal Penal Internacional. Então, esse movimento do presidente hoje, que é óbvio que é um movimento que me preocupa, porque muito embora possa não haver, vamos dizer assim, consequências no âmbito comercial, sob o ponto de vista das conexões e do fortalecimento da esquerda, né, eu não tenho a menor dúvida de que tem essa consequência, mas esse movimento do presidente mostra a superioridade em termos de estratégia, né, em termos de inteligência mesmo, da esquerda com relação à direita. Né? Haveria a direita de ter preparado quadros ou de ter identificado quadros, porque nós temos quadros, para ocupar esses espaços e não se retirar numa atitude de negação. Aí sim houve negacionismo, né? Uma atitude de negação. Então, é um movimento que me preocupa. Paralelamente a esse retorno, que já era esperado, acontece neste final de semana, se eu não estou equivocada, no Chile, um grande encontro de uma esquerda repaginada, vamos dizer assim, né, com quadros aqui do Brasil. Boulos estará lá, Juliano Medeiros estará lá, que são quadros de uma esquerda, eu não vou utilizar a palavra esclarecida, mas repaginada, né? Que já é uma esquerda com uma titulação, uma esquerda que, por enquanto, não tem escândalos. Então, percebam a superioridade em termos de estratégia, né? Eles estão se unindo. E essa união dá força, né? Essa união dá permanência no poder. No que concerne à Venezuela, é ainda mais preocupante porque é uma ditadura inequívoca, onde a prática de tortura e crimes contra a humanidade é reconhecida até por parceiros de esquerda. Até o presidente do Chile recentemente se manifestou nesse sentido. Maduro sofre um procedimento no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Então, é um movimento preocupante, é um movimento que, sob o ponto de vista comercial, pode até não ter impacto, mas, sob o ponto de vista político, de enraizamento, né, da esquerda no continente, é muito significativo. Agora, era o que eu já esperava, né, e era o que eu gostaria que a direita tivesse tido capacidade de enfrentar, de combater no bom sentido, né? Infelizmente, não teve. Joel, como é que você avalia? Olha, eu até entendo e até compartilho um pouco disso que a Janaína descreveu, de uma certa inteligência da esquerda e reconhecer que, de fato, tem uma visão estratégica para construir algo em comum ali no continente, estratégias para se manter no poder. Mas o que eu realmente acredito que vai mudar com a nossa entrada na Unasul é rigorosamente nada. É um bloco que hoje em dia, bom, já teve muitos países, mas mesmo quando tinha quase toda a América do Sul, não teve atuações muito relevantes, nem mesmo para manter a esquerda no poder, tanto que a maioria deles, a esquerda acabou saindo do poder num dado momento e saindo da Unasul também. E agora é um bloco totalmente esvaziado, né? É Bolívia, Venezuela, Suriname, Guiana, investimentos que vão vir para o Brasil, acho que não tem muita perspectiva de saírem daí esses investimentos. Talvez o Brasil vá fazer um ou outro investimento num desses países, mas também não será de grande monta do nosso lado. Então, eu acho que é mais um gesto do governo Lula, um gesto simbólico, um gesto também político, querendo colocar ele claramente nesse lado esquerdo das relações internacionais, inclusive condenavelmente próximo e condescendente com um regime como o da Venezuela, mas que um gesto que, apesar desse lado simbólico e simbólico negativo, de concreto não vai significar nada. Hélio, você vê alguma vantagem na participação do Brasil em algum bloco? A gente fala muito do Mercosul, por exemplo, quer dizer, formação de blocos comerciais ou até com interesses políticos, tentativa de trazer infraestrutura, quer dizer, como é que isso poderia funcionar bem? Porque o que a gente vê em geral é funcionar mal.
Felipe, é uma pergunta importante. Sem dúvida, existem exemplos de blocos que são interessantes. Mas, em geral, quando se diz respeito a acordos comerciais e de investimento, eu sou mais favorável a acordos bilaterais. São acordos, então, que você depende só das duas partes e aquilo passa a valer e entra no arcabouço comercial dos dois países. Quando você entra em blocos, como por exemplo é o Mercosul, você fica dependente da vontade desses outros países, por exemplo, para fechar um acordo comercial. Então o Brasil hoje está refém da Argentina, está refém do Paraguai, para fechar acordos comerciais com os terceiros países, porque o Mercosul, a princípio, não permite esse tipo de coisa. Então, isso é um ponto que tem que ser levado em consideração. Outros órgãos multilaterais, você tem, por exemplo, de financiamento, tudo bem, os países lá colocam sua cota parte e aí tem um interesse comum, pode até fazer sentido. A Janaína mencionou, no direito internacional, você ter tratados para dirimir conflitos, por exemplo, e aí muitos países podem e devem fazer parte desse tipo de tratado, isso eu sou favorável. Quando você passa a ter organizações que passam a ter vida própria, né, com muito custo, com decisões centralizadas e tal, aí você começa a ter problemas. Então, Felipe, é caso a caso, e eu considero que o Mercosul hoje, vamos falar sobre o que mais interessa aqui para o Brasil, que o Mercosul deveria ser flexibilizado para permitir que cada país, em especial o Brasil, é nosso interesse aqui brasileiro, feche acordos comerciais com China diretamente, com os Estados Unidos, né, e não dependa de 20 anos de negociação, como foi no caso da União Europeia, e mesmo assim não sai. Então, os outros países todos costumam usar esses acordos bilaterais e a gente está preso num acordo que nos limita muito. Caio, você que cobre muito Itamaraty, Celso Amorim, como é que você vê a relação do Brasil com a Venezuela nesse momento? Porque já comentei aqui no programa, teve grande repercussão quando a gente fez uma pauta aqui sobre o BNDES, que teve o calote da Venezuela no Brasil. E ainda há parcelas a serem pagas, a Venezuela deve centenas de milhões de dólares aos brasileiros. E sempre tem aquela alegação de que o governo Bolsonaro parou de ter relações e por isso que não houve o pagamento, mas quem deve são eles devem ao Brasil, não devem a um governo de um grupo político específico. Agora você tem a alegação de que é preciso construir essa ponte até para negociar essa dívida. Será que essa dívida vai sair? Como você vê essa diplomacia? Felipe, quando a gente conversa lá e bate lá no Itamaraty para conversar especificamente sobre esse assunto, a grande questão que eles colocam, e eu vejo um respaldo nisso, é que se você deixar a Venezuela solta, alguém vai cuidar da Venezuela por você. No caso, os asiáticos, né? No caso, a China, principalmente, que nos últimos anos ampliou muito a influência ali, não só na Venezuela, mas também no Chile, ou seja, a América do Sul sendo compreendida como um espaço de disputa de poder, de algo, de um embate muito maior, muito para além apenas aqui da América do Sul. Então, essa é a leitura que é feita. Como houve praticamente um rompimento, houve um rompimento de relações do Brasil com a Venezuela no governo Bolsonaro, a gente ficou sem embaixada, ficou sem prestação de serviços diplomáticos, há brasileiros morando lá, ficaram desassistidos e tem uma questão também da fronteira muito séria, muito forte também, né, de uma migração de venezuelanos para cá. Para Roraima, perdão. Então, essa é a leitura, né? Então, ele passa além, eu percebo que ouço muito mais essa questão, se nós não ocuparmos e não tiver um movimento de envolvimento de todos os países da América do Sul, outros interesses, para além da América do Sul, tomarão conta da região. É isso que eu sempre ouço, mais até, Felipe, do que a questão do BNDES. Essa questão da dívida do BNDES, ela foi tratada na última vez, também concordo que não sinto uma previsão de pagamento, mas eu acredito que é muito mais fácil um pagamento se você tem uma relação do que se você não tem uma relação, né? Porque se você não tem uma relação, fica muito justificável até para o governo Maduro, para o regime Maduro, não pagar, né? Fala, como que eu vou pagar? Se nem embaixada os caras têm aqui. Então, a partir do momento que se retoma, essa
para te responder essa que eu sinto que é uma estratégia. Janaína, como é que você vê essa história e nesse momento em que a gente está vendo os partidos ali, satélite do PT, tentando aliviar a multa de empreiteira com ação no Supremo Tribunal Federal, quando se fala em investimento em infraestrutura, a gente logo se pergunta se as empreiteiras vão estar associadas a isso também, e o Lula acenou com a possibilidade de investir novamente no que ele chama de projetos de engenharia para outros países. Então, por isso. Que no passado foi alvo de muitas críticas, como financiamento de ditaduras, por meio de obras tocadas por empreiteiras amigas. Isso, inclusive, estava na denúncia do impeachment, porque parte dos dinheiros, né, dos bancos públicos que não foram contabilizados, foi todo o assunto que foi debatido lá no Congresso. Então, esse aspecto estava na denúncia. E a hipótese que eu considero a verdade, né, mas é a de que, na verdade, houve uma aparência de empréstimo, mas esse dinheiro foi dado. Então, até quando começaram as matérias, não, o calote, o Brasil tomou um calote. Eu falei, gente, desculpem, não foi calote. Esse dinheiro foi dado. E eu não vejo chance de ser devolvido, né? Salvo se houver um empréstimo para eles devolverem nosso próprio dinheiro. Então, o risco que nós corremos é que mais dinheiro brasileiro vá para a Venezuela, né? E quiçá até para a Nicarágua e outros países irmãos, vamos dizer assim, sob uma roupagem de empréstimo, sob uma roupagem de financiamento. Lembrando que se houver novamente obras, o trabalho é gerado lá. Nem tô justificando, mas assim, não tem vantagem nenhuma para o Brasil, para o povo brasileiro. Então, essa questão, né, de retirar as multas dos acordos de leniência, então, isso tudo faz parte de um grande quebra-cabeça que precisa ser analisado, né, com um pouco de distanciamento. Mas, assim, com todo respeito, não era surpresa para ninguém, né? De novo, vou dizer aqui, quem votou achando que isso não iria acontecer, se iludiu. Porque o presidente Lula, durante a campanha, tirando a questão da frente ampla, ele não disfarçou. Não acho que ele tenha mentido, né? Ele se apresentou como ele sempre foi, como ele é. Então, assim, em termos de veracidade, né? Diferentemente quando a presidente Dilma concorreu à reeleição, que ela dizia que tinha dinheiro para continuar com os programas, já era sabido que não tinha, por força desses empréstimos, do uso dos dinheiros públicos, sem autorização da legislação de responsabilidade fiscal. Desta vez, o presidente não enganou ninguém. Isso não significa que nós tenhamos que ficar calados, que nós não possamos criticar. Eu, inclusive, penso o seguinte, sob o ponto de vista de responsabilidade fiscal, é muito questionável juridicamente se eles fizerem novos negócios sem o pagamento da dívida. Tá? Sob o ponto de vista jurídico, esquecendo esse contexto político. Como é que você faz novos negócios com uma parte que não pagou um dinheiro significativo no passado recente? Então, isso pode gerar, inclusive, questionamento em termos de responsabilidade. Porque aí já sai do âmbito das políticas, né, das propostas, entra numa questão fiscal, que é relevante. Então, O Caio trouxe um ponto que acho que vale a pena ser ressaltado aqui, que é verdadeiro, né, Caio, nas suas conversas ali em Itamaraty. Isso é verdade. Se o continente abandonar a Venezuela, ela não vai ficar sozinha, o Deus dará. Ela cai no colo da China. Ela vira o grande palco da China para ter sua operação direta, inclusive no nosso continente. Há de se questionar se essa é a melhor situação para o continente americano. Dar de bandeja um grande parceiro para a China, porque ela vai para algum lugar, né? Ela não vai ficar isolada, sem poder receber investimentos, sem ter relações econômicas com outros países. Ela vai olhar para quem está oferecendo. A China tem interesse, assim como ela tem interesse em grande parte do mundo. A gente vê na África também, né, como ela é agressiva na política africana dela. Há de se perguntar, daí acho que há de se perguntar assim, será que essa é a melhor situação, pensando tanto no Brasil quanto no continente americano de maneira mais ampla? E o segundo ponto, esse eu levanto também, até que ponto a Unasur é o caminho para o Brasil ter essa possível influência sobre a Venezuela, né? Daí a gente pode começar talvez a ver de outra maneira. Caio, só para concluir, já que a gente falou de BNDES, a Luiz Mercadante é o presidente do BNDES e muito se falava, a Raquel falava muitas vezes aqui nesse programa, daquela rivalidade interna, daquela tensão entre a ala do Mercadante, muito próxima
muito próximo a ele, ali da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e a ala do Fernando Haddad. Nas últimas semanas você sentiu baixar essa temperatura, dado que houve a apresentação do arcabouço fiscal, o Mercadante, porque o que era colocado era que o Mercadante queria o lugar do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Você acha que ele vai continuar lá no BNDES e você acha que o Lula realmente vai trazer de volta esses projetos de engenharia ou ele só ventilou assim, sem maior consequência nesse momento? Vamos lá, Felipe. Primeiro, quanto à BNDES, ala econômica e por aí vai. Você vê que na apresentação do arcabouço fiscal, na quarta-feira retrasada, ou passada, no Palácio do Planalto, antes da gente tomar conhecimento, na quarta-feira foi, né? A Gleisi Hoffmann foi até o Palácio do Planalto, teve um questionamento, até aqui, né? No WW, a Raquel, também a gente trocou ali impressões sobre isso, porque a presidente do partido do presidente, acho que você estava também, né? Não estava nesse debate. Eu não condenei, mas eu joguei, por que não? Né? Porque a presidente do partido do presidente não pode estar lá, né? Sendo que era a maior crítica. E o arcabouço foi apresentado, o que aconteceu desde então? Teve um tweet. Não teve uma fala da Gleisi, o que mostra que ali dentro, e a informação que a gente tem, depois da apresentação do arcabouço, o Lula operou ali, parou, Gleisi, tá tudo certo? Então, parou aqui, vamos para frente, é o arcabouço apresentado e é com ele que a gente vai. Desde então também, você não teve uma fala, uma declaração do Mercadante. O Lula estimula... A Gleisi, quer dizer, parou de atacar ali o Ministério da Fazenda, o Haddad, mas mesmo que indiretamente, ela né? Cobrando que o arcabouço ficasse mais naquela linha desenvolvimentista. Ela atacou o arcabouço até o Lula falar o arcabouço é esse. E a partir da apresentação do arcabouço, com o Lula dando aval para o arcabouço, não houve mais manifestação nenhuma negativa. Aí ela voltou às suas baterias, como já vinha fazendo, contra o Banco Central, contra o Roberto Campos Neto. Sim, esse é outro debate correlato, claro, né? Claro. Então, assim, você tem, o Lula estimula muito isso, no primeiro e segundo mandato estimulou muito isso, os diferentes posicionamentos, até uma hora que ele chega e decide. E arbitra, e fala, esse documento aqui é o que a gente vai levar para o Congresso. Então, esse é um dado, né? Sobre, de certa maneira, ele estimular até ter que ter uma decisão final, e ele estimulou, porque ele não falou para a Gleisi parar. E nem para o BNDES não fazer aquele seminário que foi feito, quando ela era Rezende, fazendo ali, debatendo. Mas, a partir do momento em que vamos com esse documento, então vamos com esse, e eles pararam. Não duvido que esse assunto volte de alguma maneira, acho que o PT ali na tramitação dentro do Congresso Nacional, muito provavelmente a maior, a segunda maior bancada da Câmara vai ter ali, mas não vejo uma coisa, eu acho que de certa maneira o Lula arbitrou por hora nessa questão. Sobre o BNDES, inclusive eu tive uma conversa com uma fonte de lá na semana passada, uma longa conversa, não há um interesse de retorno do que foi. É o que eu senti, é o que me falaram, tá? A gente vai ver na prática, o bom é que a gente consegue comprovar, né, da prática, né? Mas, enfim... Boa parte por causa da pressão da opinião pública, da repercussão negativa do que aconteceu. Eles sabem que é um ponto sensível. Felipe, eles sabem também. Eles sabem. Não tem a menor dúvida. Eles sabem onde erraram. Em grande parte das questões. Porque em grande parte de onde eles erraram, isso gerou um prejuízo político, eleitoral, muito forte. E no limite, se a gente for ver, o presidente da República ficou preso 580 dias. Então, eles sabem ali tudo que causou. A presidente caiu, a Dilma caiu. Eu não estou falando que foi especificamente sobre isso, mas algo eles tiraram disso e tiram, e a gente vê pela postura do presidente nessas questões. Sobre o BNDES, eu senti que há um interesse de uma reformulação, de voltar um pouco a ter um investimento. Eles me deram um número, inclusive, a taxa de investimento do BNDES era questão de 2% de capital, daí agora é 0,7%, eles querem voltar a 1,5%, estimular operações de reindustrialização, focado muito em economia verde, por aí vai. Esse é o discurso que está sendo implementado. Então, eu não apostaria no discurso dos campeões mundiais, eu não apostaria no que colaborou para a queda, por exemplo, da Dilma e tudo que aconteceu na Lava Jato ser retomado. Eu não apostaria, não estou falando que é o que vai acontecer, mas é o que eu ouço lá de dentro, pelo menos. E prometeram na campanha investimento em pequenas e médias empresas, né? Vamos ver se isso vai sair, lembrando que as empreiteiras eram grandes. Quer concluir alguma coisa, Janaína?
Não, eu só fiquei aqui pensando com essa questão do arcabouço, né? E agora, acho que foi hoje mesmo, o ministro Haddad falou que vai atrás das empresas que têm superlucros. Né? E lembrando desses financiamentos a empresas gigantescas, eu fiquei sem compreender que empresas são essas que têm superlucros. E me preocupou também uma fala do ministro, no sentido de que se ele não conseguir a receita que ele espera, por meio dessa tributação, não tem plano B. Isso é assustador, porque o plano haveria de ser o A, mas já que não é o A, pelo menos o B teria que ser cortar gastos de maneira significativa. Mas isso não está previsto. E ele diz que não tem plano B, né? E não ficou claro, pelo menos para mim, o que são empresas que têm superlucros. Ele precisa de mais arrecadação dentro desse projeto do arcabouço fiscal, então pretendia ali acabar com aqueles privilégios de isenções tributárias, tributar setores que ainda não são tributados, como apostas eletrônicas, mas tem muita gente fazendo o cálculo e dizendo que essa conta não fecha. O Haddad disse que conseguiria ali de 100 a 150 bilhões de reais, mas tem gente dizendo que ele não vai conseguir por meio desse caminho. Vamos ver e acompanhar cada etapa. Aprovar é muito difícil também, né? Porque esses grupos tributáveis aí, os jabutis tributários, as áreas ali de influência são uns 10, né? Mais ou menos, identificados de jabutis tributários, para ficar na palavra do Haddad. Esses grupos são muito organizados e muito suscetíveis, eles conseguem influenciar no Congresso, dos parlamentares, né? Exatamente. Tem muito lobby. Exatamente. Hélio, para concluir, que a gente já desviou da pauta aqui. Não, só a minha impressão em relação ao BNDES e bancos públicos é que eles querem retomar a tal da nova matriz econômica lá de trás do Manteiga, usar esses bancos públicos para estender crédito novo para uma opção de gente. O BNDES, como está saneado, tem um espaço de uns 500 bilhões de reais que ele poderia criar crédito novo, dado o capital que ele tem. Então, isso aí é muito perigoso. Lembrando que o BNDES financia com o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? E é esse dinheiro que é do trabalhador, em essência, que o Lula quer mandar lá para fora, para financiar projetos lá fora, que é um completo absurdo, né? Então, usar dinheiro do trabalhador para emprestar para projetos de cunho político é absurdo.